Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos estar conferindo os critérios de correção da prova da segunda fase da UFPR, a Universidade Federal do Paraná, na segunda fase de matemática. Vamos focar aqui na prova do ano de 2018 para 2019. E acontece o seguinte, nesse ano, nessa edição, eu fiz a prova, eu fiz a segunda fase do vestibular junto com uma amiga minha aqui. E aqui eu vou pegar os critérios de correção que foram disponibilizados em um determinado momento para a gente dar uma olhada melhor. Lembrando que hoje em dia esses critérios não estão mais disponíveis no site. Antes de mais nada, vale ressaltar que esse vídeo só vai fazer sentido se você previamente já assistir a nossa correção de todas as 7 questões da prova, beleza? Já que aqui a gente vai comentar a correção e não resolver as questões da prova, beleza? Então vamos começar. Eu adoraria dizer que eu fiz os 40 pontos da prova, mas eu estaria mentindo porque eu errei uma. Eu fiquei com 38,8 pontos. Então vamos agora ver as correções de fato. Na questão 1, no item A, era bem simples, a gente tinha que fazer apenas uma subtração. Pegar o número total de eleitores e retirar o número de eleitores que não se lembravam de nenhum dos candidatos em que haviam votado. Isso dava 1671. Veja, no item A foi exatamente isso que eu fiz, essa aí é a minha resposta. Veja que a minha amiga também fez algo parecido, não tinha muito segredo no item A. E o resultado é que tanto eu quanto ela tiramos nota integral nesse item A, 1,7 pontos. Já no item B, a gente tinha que trabalhar com a noção de conjuntos, então a gente tinha que ver bastante bem a parte da interseção entre os conjuntos de pessoas que lembravam o deputado federal e o deputado estadual. Daí a gente tinha que fazer algumas contas aí e preencher a tabela, certo? Então essa aí era a resolução do nosso vídeo e aqui foi a resposta que eu coloquei. Veja que teve um determinado momento ali no cantinho inferior direito que eu até risquei um pedaço da conta porque eu estava fazendo errado, eu estava colocando a resposta no meio da equação. E assim, mesmo eu tendo feito esse errinho aí, como o restante da questão estava certa, eu não perdi pontos. Então eu fiz aí o diagrama de Venn, né, que são aquelas duas bolas lá do conjunto, para mostrar onde ficava a interseção, fiz algumas contas, não expliquei muita coisa, não escrevi muita coisa além das próprias contas, mas tirei nota integral. A minha amiga também, como você pode ver aí, certo? Então, esse tipo de resposta já é mais do que suficiente para você ganhar nota integral no item, que nesse caso aí foi 4 pontos. Já na questão 2, no item A, era bem tranquilo. A gente simplesmente tinha que pegar o valor de 40 km por hora, jogar na função que o enunciado nos forneceu e calcular a resposta, que era 16 metros, certo? Agora veja, o jeito que eu coloquei aqui, eu coloquei um pedaço da resolução, e depois eu coloquei uma seta e coloquei outro pedaço da resolução ao lado e não embaixo. Mas o corretor entendeu. Então eu terminei uma linha inteira e depois eu pulei para a linha de baixo e tirei nota integral nesse item aí. Já a minha amiga, como você pode ver, fez um pedaço da conta embaixo do outro, né? Fica até mais fácil de visualizar e chegou na mesma resposta. E tanto eu quanto ela tiramos nota integral nesse item aí, 1,7 pontos, certo? Já no item B era um pouquinho mais trabalhoso porque a gente tinha que fazer uma manipulação ali para depois utilizar a fórmula de Bhaskara, certo? Daí a gente usava a fórmula de Bhaskara, chegava em duas respostas, duas raízes da equação. A primeira delas era 76 km por hora, que era a resposta da questão, e a outra raiz era menos 84, o que não fazia muito sentido dentro daquilo que a gente estava tentando resolver. Bem, eu fiz essa resolução aí, certo? Escrevi ali a fórmula de Bhaskara, fiz as contas detalhadamente, uma embaixo da outra, e veja só, eu coloquei ali nas duas últimas linhas, V' e V duas linhas. No V', que era a resposta, 76 km por hora, eu circulei, e ainda eu coloquei o menos 84 ali e expliquei que não convinha para o enunciado que a questão forneceu para gente. Agora veja que interessante, a minha amiga teve o azar de fazer quase tudo certo, veja que ela chegou em 156 km por hora. E aí eu pergunto para você, você zera a questão? Porque veja, até a última linha ali da coluna da esquerda da resolução dela estava certo, estava menos 8 mais ou menos raiz de 25.600 sobre 2. Infelizmente, no processo, a simplificação, ou seja, a divisão por 2 ali, foi errada. Ao invés de dividir as duas parcelas do numerador, a minha amiga dividiu apenas por uma. Então, o menos 8 foi simplificado, mas o raiz de 25.600 não. E daí, ela chegou em duas respostas, 156 e menos 164.
Então, essa resposta aí não está certa. Agora veja, no caso dela, o que aconteceu? Bom, ela tirou nota parcial, 1,14 pontos. Por quê? Pelo seguinte, ela pegou o valor que o enunciado forneceu e jogou na equação que o enunciado também forneceu. Então, só por isso ela ganhou 1,14 pontos. Tinha outros dois somativos que ela zerou. A primeira, que era encontrar a velocidade de 76 km por hora, e outra coisa que valia ponto era encontrar a outra resposta, que era menos 84, e ainda argumentar que essa resposta não servia para o problema. Na questão 3, a gente tinha que fazer algumas continhas, certo? O item A era bem tranquilo, como você pode ver, nada além de uma divisão e uma soma. Veja que foi bastante simples, eu não fiquei simplificando muito, eu não fiquei explicando nada e simplesmente coloquei ali a resposta, 1800. No caso aqui da minha amiga, veja que ela até fez uma espécie de regra de 3 ali no comecinho, mas chegou no mesmo valor, R$ 1.800. Né? Ela até explicou um pouquinho, mas tanto eu quanto ela tiramos nota integral nesse item A. Já no item B, o que acontece? A gente tinha que fazer as mesmas contas ali, era um pouquinho de nada trabalhoso, mas nada demais também, para chegar na resposta 250 mil. Veja, eu fiz uma breve explicação do que eu estava pensando na hora que eu fiz a prova, né? A parte da comissão, dizendo que a venda era maior que 200 e havia bônus de 900 reais. E em seguida fiz as continhas e cheguei no resultado circulando ali 250 mil. Tirei nota integral nesse item também. Minha amiga fez praticamente a mesma coisa, só que de outra forma, né? Mas não muda muito o jeito da resolução. E tirou também nota integral porque chegou na mesma resposta, 250 mil. O item C era um pouco mais estranho porque você tinha que explicar por que o valor de R$ 1.000 estava errado para a comissão. Então a ideia era você pegar as duas faixas ali de vendas e ver que entre 640 e R$ 1.400 não havia como ter pagamento. Então foi isso que eu fiz aí, foi essa a explicação, eu simplesmente fiz algumas contas ali, cheguei nos resultados 640 e 1.400, expliquei em uma linha que entre 640 e 1.400 não dava, e tirei nota integral nesse item C. Já no caso da minha amiga, ela pegou as três faixas de preço e calculou o valor mínimo e o valor máximo ali das opções 1, 2 e 3. Só que veja que ela errou conta ali na opção 1. Ela chegou em R$ 160 quando devia chegar em 640. Mas na opção 2 e na opção 3, ela acertou a conta, né? Tanto é que o valor mínimo na opção 2 era R$ 1.400 e na terceira linha, na terceira faixa de preços ali de venda, era R$ 3.500, embora você não fosse usar isso de fato para justificar. Então a nota dela foi parcial, porque no primeiro pedaço ali da conta, no primeiro somativo, ela não tirou nota porque ela errou. Ela devia chegar em R$ 640, mas chegou ali em 160, embora ela tenha acertado os demais intervalos e tenha acertado a justificativa, o porquê de R$ 1.000 ser um valor impossível. A partir de agora, a prova ficava um pouco mais complicada e daí vai ter apenas as minhas resoluções aqui, praticamente. No item A, você tinha que achar a forma trigonométrica de Z e achar o módulo de Z. Era uma questão de números complexos que davam um certo trabalho. Veja, eu fiz algumas contas aí, ficou um tanto poluído, embora na resolução do vídeo eu tenha usado seno, na hora da prova eu não sei por que eu usei tangente, embora tangente fosse mais complicado de usar, certo? Daí eu circulei a resposta e eu não tinha muita certeza se o corretor ia considerar ali a forma geral ou a forma mais resumida, que era cis de π sobre 6, mas foram essas as contas que eu fiz, certo? E tirei nota integral no item A. Certo? Estavam aí os vários critérios. Escrever a fórmula de Z. Veja que um somativo era justamente você escrever apenas a fórmula do Z, do número complexo, na forma trigonométrica, ou polar, que foi o que o enunciado chamou. Então, essas eram as pontuações que você podia tirar no item A, certo? Já no item B, que também não era muito simples, você tinha que usar a fórmula de De Moivre para calcular a expressão z elevado a 27 mais z elevado a 24 mais 1. E daí dava 2 mais i. Tinha que usar bastante a relação ali da trigonometria, principalmente no círculo trigonométrico, certo? E aqui está a minha resposta. Veja que não ficou nem um pouco curta e eu coloquei ali comparação dos senos e cossenos dos ângulos, certo? Fiz algumas contas e tudo mais, circulei a resposta. Então eu não expliquei detalhadamente, mas quando eu acho necessário eu escrevo ali um pouquinho. Comparação dos senos e cossenos dos ângulos, por exemplo, certo? E daí eu tirei nota integral nesse item B também. Veja que você tinha alguns somativos, que era calcular z elevado a 27, depois calcular z elevado a 24 e depois somar isso com o valor 1.
tá? Então, item B eram esses os critérios. Já na questão 5, você tinha um círculo de raio 4 e precisava saber qual que era a área ali em rosa, a área do setor circular de um ângulo de 120 graus. Veja, não tinha muito segredo, eu até fiz regra de 3, eu calculei a área do círculo inteiro e depois eu fiz para os 120 graus, que era exatamente o setor circular que a gente precisava fazer. Fiz algumas continhas ali, certo? E cheguei em 16 sobre 3 pi centímetros quadrados. E era isso que precisava fazer no item A, certo? Então aí estão os dois critérios que o item A tinha. Já o item B, você tinha que usar aqui a lei dos senos e a lei dos cossenos para achar os lados que a questão pedia daquele triângulo ABD. Agora veja que interessante, você tinha que usar seno para achar o primeiro e cosseno para achar o segundo. Mas na hora da prova, o que eu pensei, para ser bem sincero, foi utilizar a lei dos cossenos duas vezes. Então não foi exatamente isso de usar lei dos senos e lei dos cossenos. Eu usei lei dos cossenos nas duas vezes, mas como a resolução fez sentido e estava correto, né, a resposta final estava certa, tirei nota integral no item B. Então veja, no primeiro caso ali, através de relações trigonométricas válidas, então não tinha nada especificado, tem que usar lei dos cossenos ou tem que usar lei dos senos. Já no caso do segundo lado, você tinha que usar a lei dos cossenos, não tinha outra alternativa para você fazer e chegar na resposta raiz de 13 centímetros. A questão 6, o item A, era relativamente tranquilo, certo? Você tinha 3 pontos e você tinha que substituir esses pontos num polinômio para ver se você chegava numa igualdade. Né? Você chegava de fato numa igualdade nos 3 casos, né? Nos 3 pontos, e daí definia que p de x era um polinômio interpolador dos 3 pontos que o enunciado forneceu para a gente. Então, aí está a minha resposta, certo? Eu até circulei a constatação final de que p de x era um polinômio interpolador. E aqui no caso a minha amiga também conseguiu fazer essa, como vocês podem ver. Ela chegou nas 3 igualdades, ela testou os 3 pontos no polinômio e tirou a nota integral no item A, que era 1,7 pontos. O item B era bem trabalhoso e foi esse aí que eu errei, para ser sincero. Eu acabei me perdendo nas contas num determinado momento e me dei mal, não gabaritei a prova por causa do item B. Agora veja aqui, a resolução do item B ficou gigantesca, certo? Mas você vê que até um pedaço estava certo. Tanto é que dos 4 valores, A, B, C e D, eu consegui fazer 2 corretamente. B e D eu achei corretamente. Mas em determinado momento ali eu acabei me confundindo, me trocando com o sinal e daí me perdi e dancei e não consegui achar os valores de A e C. Acontece o seguinte, minha nota foi essa daí. Como você consegue perceber, dos 5 somativos eu consegui 3. Porque primeiro, eu consegui chegar no sistema de equações, que eram 4 equações e as 4 incógnitas, e dos 4 valores que eu tinha que achar, eu consegui achar 2. Então eu tiro nota parcial, apesar de no meio das contas eu ter me bagunçado e me perdido. Veja que a minha amiga, ela também conseguiu chegar naquele sistema de 4 equações e 4 incógnitas, mas os valores de B e D que ela encontrou estavam incorretos. Ela abandonou a questão na metade e daí a nota dela foi apenas 1,7 nessa questão, porque ela chegou de fato no sistema de equações. A questão 7, olha que curioso, na questão 7, no vídeo que a gente resolveu a prova, eu fiz isso aqui, e tanto é que no dia da prova também foi essa forma de resolução. Eu defini um ponto qualquer e fiz que a distância desse ponto ao ponto A era igual à distância desse ponto ao ponto B. Fiz um monte de contas, simplifiquei x ao quadrado, simplifiquei y ao quadrado e cheguei na equação ali que y era menos 3x mais 3. Essa era a equação da reta que a questão pedia. E eu tirei nota integral nessa questão. Agora veja que curioso, os critérios eram diferentes, então a ideia que a questão tinha era você calcular o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B, para em seguida perceber que a reta é ortogonal, a reta que o enunciado pediu formava um ângulo de 90 graus com a reta que passa pelos pontos A e B, encontrar o ponto médio de A e B, o ponto médio entre os dois pontos que o enunciado forneceu, e depois traçar essa reta perpendicular aí. No final das contas, você chegava na mesma resposta. Agora veja, eu fiz uma solução diferente, mas que fazia sentido. E embora os critérios pré-estabelecidos sejam diferentes, como a resposta final estava correta, eu ganhei nota integral, apesar de não ter feito nada disso. Eu não calculei ponto médio, eu não calculei reta ortogonal, nem coeficiente angular, nem nada disso, certo? Mas a partir do momento que a sua resolução faz sentido, você ganha nota integral sem problema algum. A minha amiga aqui, por exemplo, embora ela tenha errado a resposta final ali, a equação da reta não era aquela que ela colocou,
ela acertou ali a parte do coeficiente angular da reta, que era 1/3. Então, a reta que passava pelos pontos A e B, o coeficiente angular dessa reta era 1/3. Então, ela tirou nota parcial sim, ela tirou 0,57 pontos, porque um dos 3 critérios ela cumpriu com êxito. Já no item B, a gente tinha que desenhar ali todos os pontos que representavam aquelas condições que o enunciado, que o item B pediu, que era basicamente uma circunferência, perdão, um círculo, só que com um pedaço faltando. O que acontece? Na hora da prova, eu fiquei em dúvida, para ser sincero, se a questão estava pedindo todos os pontos ou somente os pontos com coordenadas inteiras. Isso eu fiquei meio na dúvida ali, daí eu acabei fazendo uma justificativa, certo? Mas como era para definir todos os pontos, independentemente de serem eles inteiros ou não, a resposta estava correta e o corretor considerou isso como nota integral, beleza? Então, esses foram os exemplos aí da prova do último ano, pelo menos até o momento, da correção da prova da segunda fase da UFPR, a específica de matemática. Espero que isso te dê um norte sobre como resolver as questões na hora da prova, como colocar a resposta final, e espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço, tudo de bom e até a próxima!